Salve, salve, torcedor Coxa Branca. Meu nome é Lucas Cunha, estamos aqui mais uma vez no podcast da associação. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vou dar um abraço, inclusive, para o Gustavo Comelli, que vem apresentando, né? Junto ali com o pessoal da diretoria do G5. E hoje eu vou estar aqui, não com o teu brilhantismo, né, Gustavo, nem com o da Natália, mas eu vou estar aqui ajudando aqui a fazer essa conversa junto com a presidente Mariana Líbano. A gente vai conversar bastante sobre esses últimos 30 dias, né, que ocorreu agora da gestão da associação. E eu vou estar junto aqui. Desde o início estamos aí trabalhando e lutando muito pelo bem do Curitiba. Estaremos aqui mais uma vez conversando, né, sobre os últimos 3 dias que foram movimentadíssimos, né, Mari? E dias ali que a gente vem no futebol, pelo menos, angariando aí bastante vitória. Extracampo e intracampo. Aproveitando para vocês seguirem, né, o perfil do Instagram, que é o CFC Conselho, que é o perfil oficial do Curitiba, que é o Curitiba desde 1909, que é o nosso Curitiba. Aproveitar para vocês seguirem lá, a gente tá com essa página, temos também aqui o canal no YouTube para vocês já irem seguindo a gente, acompanhando todos os podcasts, desde quando a gente começou a fazer esses podcasts, né, até agora, como a gente tem prosseguido com os vídeos e também as informações que sempre saem por lá, e também os outros canais da torcida, né, que também tem divulgado e ajudado ao perfil do Conselho e também ao perfil ali do próprio Curitiba. Gente, é isso, vamos lá, começando aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei como é que você vai estar vendo esse vídeo, para Mariana Líbano, nosso presidente. Oi, Lucas, agradeço pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Comigo, né? Estamos juntos apenas, hoje não tem nenhum parceiro para conversar. É quase um de frente para a Gabi, mas de frente com o Lucas e Mari, de frente com a Mari, Isso. Né? Mas agradeço também ao Gustavo Comelli, a Natália, que já participou também. A gente tenta agregar sempre, trazer todas as pessoas que estão junto com a gente na gestão, sim, efetivamente, né? As pessoas que a gente faz troca, que a gente conversa, que a gente, né, justamente se alinha para tomar as nossas atitudes, porque aqui, de fato, é um grupo, né? Nós tratamos assim desde sempre e assim vai ser até o final. Então, agradeço. Acho bacana, Mari, porque a gente começa a ver essa questão da pluralidade das pessoas que não só ajudam, que não estão por trás também, né? Assim como a gente tem o G5, tem muita gente por trás. E como o benefício volta para a torcida quando todo mundo está trabalhando junto. Eu acho que isso é um evento a ponderar. E como trabalhar junto é um sinal muito positivo da gestão que vocês fazem. Eu queria que vocês falassem primeiramente que a gente está com tá meio que calorento, né? Tá calor ainda esse ambiente, que é o ambiente de Atletiba. Uma vitória do Curitiba em campo. Mas acho que a gente já conhecendo como eles funcionam lá, como é difícil a nossa luta com o Atlético, né? De fato, fora das quatro linhas. E eu gostaria que vocês explicassem para nós, principalmente a questão dos 10%, que foi uma luta administrativa, política e judiciária, foi para o campo da justiça. Eu queria que você explicasse para nós, já iniciando, né? Aproveitando esse calor que nós estamos aqui do Atletiba e quase aí vice-liderança, né? Quase assumimos aí, se o Goiás tropeçasse, a gente conseguisse ficar na primeira, seria na primeira colocação, seria ainda melhor. Mas eu queria que você explicasse como ocorreu isso, Mari, porque para a torcida, a gente sabe como a gente vem sofrendo com eles, sempre dificultando o acesso da torcida visitante. E eu gostaria que você explicasse, assim, do começo ao fim, como foi esse enlace, né? Porque aparece muito depois do Curitiba SAF, mas a gente como associação, nós como Curitiba mesmo, gostaria de saber como foi a associação nessa conversa junto com a SAF e com a gestão ali do próprio Curitiba. Ótimo, Lucas. De fato, né, nós que somos coxas aí desde sempre, nós entendemos a dificuldade que é o trato com o Atlético Paranaense, né? Infelizmente, eles dificultam o acesso da nossa torcida. Por um momento, eles dificultavam até o acesso da torcida deles, né? Então, eles têm isso, acho que enraizado, não sei o que é. Mas nós, já conhecendo esse histórico, já tendo a noção de como seria, teve um evento no museu, né? Um evento simples, mais restrito, mas que foi no dia 15 de maio. E nesse momento, teve até a transmissão da Transamérica, o CEO do Curitiba, o Lucas, ele falou um pouquinho na Transamérica, e naquele momento ele traz, né, uma visão assim mais apaziguadora da situação, fala que conversou com o pessoal do Atlético, que se colocou, né, panos quentes ali nessa relação, tentando justamente fazer até ruim falar assim, mas colocar uma parceria entre os clubes, né? Que na verdade acontece em outros clubes, né? O Grenal trabalha muito fora do campo e tal, mas... Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Nos bastidores existe essa relação. O Curitiba, eu acredito que já deve ter tentado fazer isso, mas todas as vezes que se tentou fazer essa parceria, em algum momento deu ruim para o Curitiba.
né? Então, nós já estamos cientes desse histórico ruim que existe. Né? Calejados, né? Estamos calejados. Isso. E quando o Lucas dá aquela entrevista na Transamérica, a gente estava ali no mesmo ambiente, depois a gente vai conversar um pouquinho, né, fora, ali nos bastidores, a gente dá um feedback para ele, fala assim, pô, Lucas, a gente entende, você chegou agora, né, tem que ser feita a política de boa vizinhança, mas primeiro de tudo, isso não precisa ser externalizado, justamente por conta do nosso histórico ruim, né, de relacionamento com o Atlético Paranaense. E aí o Lucas, né, fica assim, não, contemporiza, fala, não, mas, poxa, é justamente por isso que a gente precisa, né? Talvez seja por isso que o Coritiba esteja nessa situação há tanto tempo, porque não tem esse relacionamento extracampo. E aí a gente, né, de uma forma muito sutil e com muita calma, nós tentamos explicar para ele. Eu digo nós, mas quem fez isso de forma muito mais ávida foi o Jussi, né, o meu marido, e também aqui o participante ativo da gestão. Então ele fala pro Lucas, Lucas, olha, primeiro de tudo, não dá, né? Esse relacionamento ele tem que ser de uma forma muito, muito firme, né? Muito objetiva, e na maior parte das vezes você precisa registrar tudo que você acordar com eles, porque ali o negócio é complicado. E segundo ponto, né, o Jussi já pensando lá no Atletiba, que seria só agora, né, no final de junho, o Jussi já fala assim, não, e seguinte, vamos lutar pelos nossos 10% da carga de ingressos. O Lucas, naquele momento, ele fala assim, não, veja, a gente já tá tudo certo com os 1.500 ingressos. Isso a gente vai ter, né? Não seria uma torcida única. O Justo falou, não, eu entendo. Torcida única, lógico, de forma nenhuma. Mas, assim, os 10% que são de direito do torcedor coxa branca faz muita diferença pro time em campo. Porque os 4.000 torcedores que vão até lá, os 10% da nossa carga de ingressos, são torcedores que efetivamente vão lá para apoiar o time do início ao fim. Né? Seja com o seu canto, seja com a sua energia positiva, com a sua voz, principalmente. E isso é de destaque, assim, absurdo, né? A gente percebe agora, depois de passar o jogo, isso fica mais claro, mas como fazia tempo que a gente não tinha esses 10% lá, foi até muito impactante na hora, quando a gente vê realmente aquele mar de coxa branca, aquela voz toda unida, né, para fazer o time ganhar, empurrado efetivamente pela torcida. Como se funciona uma sinergia, né? A gente acha que não, mas a gente teve um vídeo, inclusive, que, se não me engano, acho que foi o Coutinho, que ele canta a música da torcida, né? Beber com a torcida da mala enquanto tá jogando. Então isso é uma sinergia realmente singular. E é o que a gente fala desde o começo, né, Lucas? Que precisa ter essa sinergia. Às vezes que o Coritiba efetivamente conseguiu voos maiores, que foi quando tinha essa sinergia entre clube, torcida organizada, diretoria, jogadores, comissão técnica. E isso a gente percebe agora nesse momento do Coritiba atual, né? Mas então foi um trabalho, né? Naquele momento a gente traz essa informação, o Jussi principalmente fala da importância dos 10%, bate nessa tecla bastante, fica lá conversando com o Lucas CEO durante 1 hora sobre esse tema. No dia seguinte, ele manda as imagens. Nós temos um grupo, né, do Comitê Institucional do Coritiba SAF, Coritiba Associação. O Jussi manda nesse grupo as imagens da torcida, quanto eram os 1.500 ingressos, né, um pedaço muito pequeno, e a diferença que era quando teve jogos com 10%, né, a diferença que isso dava tanto visualmente quanto em questão de apoio, e o quanto isso seria importante para o clube como um todo, né, para realmente ajudar o time a ser empurrado para cima do Atlético. A gente vai trabalhando, vai batendo nessa tecla durante um tempo, não todos os dias, mas, né, falando dessa importância. Aí, por coincidência não, né? Nós pedimos o apoio dos grupos de torcedores, o coletivo Coxa Branca, o Coritibano, a Império Alviverde, outros grupos de torcida, ali, né? Os influencers. A gente começa a falar assim, não. Então, a gente vai pedir os 10%, é de direito do torcedor os 10%, vamos fazer um movimento de todos, né, os torcedores, falando dessa importância.
Inclusive, né, na reunião que teve com as torcidas organizadas, até a torcida organizada do Atlético fala dessa importância, né, também, porque daí há reciprocidade quando for o jogo no Couto Pereira, Sim, sim. né, e é pelo espetáculo, é pelo torcedor, é isso que vale os 10%, né, claro que nós entendemos a nossa importância, a nossa diferença que seria feita com os 10%, mas de resto é pelo espetáculo que vale, né. Tomando por exemplo, né, o Remo e Paysandu que tiveram um clássico de 50%, a gente tem vários episódios aí de clássico que precisam, então é uma vírgula, né, que a gente tem que colocar, que infelizmente aqui tentaram torcida humana, torcida única, e a gente sabe que isso, infelizmente, deprecia o futebol paranaense e deprecia os próprios clubes. Então, a possibilidade do Atlético agora colocar 4.200 pessoas, a gente colocar 4.200 pessoas na Baixada, e eles colocarem lá 3.000 pessoas dentro no Couto, 3.500, 3.800, não sei como vai ser a carga definida pelo Curitiba, também abrilhanta o próprio espetáculo e favorece a torcida do Atlético. Então, acho que é uma das torcidas trabalharem junto nesse ponto e mostrar para a diretoria do Atlético Paranaense que, infelizmente, eles precisam mudar. Eu acho que isso envolve também o poder público, envolve o Ministério Público, que foram favoráveis a nós no sentido de justiça, né? O Ministério Público, infelizmente... Não, primeiro... acabou tendo um depois parecer um enrosco, né? Ali. Mas seguindo, então, só a linha de raciocínio, a gente fala para eles dessa importância, e daí nós vamos lidando, vai passando o tempo, né? Porque isso levou aí mais de um mês nesse jogo de cintura de falar da importância do 10%, e enquanto isso, jogos importantes acontecendo, enquanto isso, outras questões também acontecendo, e numa última reunião presencial que nós estávamos, inclusive com a presença do Bruno, a gente questiona, né, chegando aí perto então do Atletiba, foi mais ou menos 15 dias antes, era justamente o prazo que a gente imaginava assim, que precisaria começar a ter ações mais efetivas para se exigir os 10%. Nós questionamos a SAF como estava essa questão, e aí nós fomos informados que sim, né, a SAF tinha comprado essa ideia dos 10%, que eles já tinham feito o pedido para o Clube Atlético Paranaense a carga de 10%, né, de acordo com o Estatuto do Torcedor. E aí eles já estavam falando, olha, nós já consultamos também órgãos públicos, né, tanto polícia quanto a Secretaria do Urbanismo, todos os órgãos necessários, se haveria algum impedimento para os 10% ser cumprido ali no estádio. Todos os órgãos foram favoráveis, falaram que não existia nenhum tipo de impedimento por parte deles. Então, o Coritiba SAF vestiu a camisa, efetivamente, né? Se entendeu a importância dos 10%, e aí eles começam uma batalha extra-campo para conseguir esses 10%. Primeiro com a tentativa direta com o Atlético, depois com o envolvimento do STJD, né? Teve que se entrar na justiça para conseguir isso. O Atlético até tentou a reversão da medida, mas não conseguiu, né? Aí, infelizmente, o Ministério Público vem, né? Faz também ali em cima da hora, nem 24 horas, eu acho, antes do jogo, ele também tenta com um pedido liminar para que não fosse disponibilizado os 10%, que fosse disponibilizado apenas os 1.500 ingressos. Inclusive, na petição, a redação da petição é muito, muito prejudicial. Elenca como se torcedores tivesse esse aumento de torcedores e favorecendo, inclusive, fala, olha, a maioria desses torcedores, inclusive, são de torcida organizada e podem ser potenciais problemas dentro do estádio. Isso é de uma maneira nem xenofóbica, que eu colocaria dizer, mas preconceituosa mesmo. Preconceituosa, e alguém sim. Para realmente... o Ministério Público para defender os direitos do consumidor está indo contra o consumidor e ainda sendo preconceituoso. Eu acho que esse foi o ápice realmente da situação que ocorreu agora nesse último final de semana. Que deprecia não só o futebol, né? Mas deprecia também e mostra as caras de muita gente que às vezes não quer ver o espetáculo acontecer mesmo. Né? Exatamente. E não aconteceu nada. Não, e assim, aí, tipo. né, nosso juiz de primeiro grau ali dá uma decisão contrária ao pedido do Ministério Público, né? De forma muito sensata, né? E ainda fala ali que parece que o Clube Atlético Paranaense não quer que, por estar almejando algum tipo de vantagem esportiva, né? Com a diminuição da carga de visitante, o Ministério Público recorre, né? Agrava da decisão, sobe para o Tribunal de Justiça, e aí o desembargador, de fato, de forma muito sensata, já que todos os ingressos já haviam sido comercializados, já que todos os torcedores já estavam empenhados em ir, a polícia militar, a polícia ADEMAF já tinha feito todo o esquema de segurança
contando com os 4.200 torcedores. Identificação facial ainda, né? Pra facilitar Exatamente. a identificação Então, das assim, pessoas. tudo estava de acordo com as regras estabelecidas, né? Então, não faria sentido. E aí, o desembargador, de fato, né, nega o pedido do Ministério Público novamente. E aí, a gente tem o jogo com os 4.200 torcedores. Mas, ao mesmo tempo, né, no dia seguinte, a gente tem o encerramento da Coxa Fan Fest, porque a Secretaria de Urbanismo e a polícia, a DEMAF, se eu não me engano, falam que não havia liberação para ter aquele evento. Então... A gente vai ver se no Atletiba do final do ano, se eles vão fechar o Boulevard do Atlético devido a essa movimentação de torcedores. Eu acho muito difícil, mas foi um critério que para nós, como torcedores que chegamos lá para verificar, estar junto, comemorando, houve um investimento por parte do Coxa Sports Bar. Houve investimento, sim, ali de pessoas que são indiretas, food trucks, pessoas que estão consumindo e precisam consumir. E as pessoas que iam trabalhar também, Sim, tinham várias pessoas, sim. Vários seguranças que tinham sido convocados para trabalhar, né, por taxa ali no dia. Isso feito, na verdade, insumos é pago. Que são perecíveis e que você não consegue, então eles estavam com uma expectativa muito alta. E isso acaba sendo completamente injusto também com o próprio bar, com as pessoas que estavam trabalhando, né? Então é uma questão muito complexa. E aí a gente vê que, de fato, o Coritiba muitas vezes tem que lutar dentro de campo e fora do campo e contra tudo e contra todos, né? Isso é necessário, né? A gente se juntar cada vez mais, né, Maria? A gente vê muito... Se a gente conseguir se juntar e lutar contra essas retaliações que acontecem fora do futebol, e vai demorar um tempo ainda pra gente conseguir ocupar alguns espaços. Isso não digo só na política, como já aconteceu na Câmara de Vereadores esse ano, assim como não só aconteceu em outras praças, né? A gente vê que a luta nossa é realmente contra tudo e contra todos. Então, eu acho que essa retaliação, e fica aqui um registro nosso de falar sobre a Coxa Fan Fest, que tinha telão. Um dia antes a gente estava lá, né? Tinha um telão lá, já esperando os torcedores. Então, assim, um ponto muito negativo, mas que a gente conseguiu colocar, inclusive, ali, pelo menos 10% e ganhar o jogo, que é o que vale, né? Sim, com certeza. Mas aí também fica a reflexão, né, Lucas? Não a reflexão, mas o registro. Que, de fato, se nós trabalharmos juntos, né, em forma de parceria, em forma de todo mundo em prol do clube, a diferença que isso faz, né, pro Coritiba em última instância. Exatamente. Né, pro seu torcedor em última instância. Então, eu acho que vale isso de reflexão, vale isso para a gente pensar, para a gente efetivamente parar com a segregação, parar de se colocar, né, em divisão, e é o momento de se agregar. De se caminhar junto, né? A nossa história prova isso. E a gente vê que efetivamente cada vez mais isso é necessário para a gente ter mais sucesso. Tomando esse ponto, desculpa te interromper, Mari, tem uma situação que é muito pontual dessa questão de participação ativa, que seria da gente falando agora não só da parte institucional e fora do campo, mas da parte da cadeira de futebol, que eu gostaria muito que você falasse, que para nós é importante, mais que a SAF não tem a obrigação, vou dizer, contratual, ela deve prestações para a associação. Então, o motivo de muitas reclamações que a gente viu durante esses 2 anos foi que a parte de futebol não era nem ruim, era horrível, né? E ela vem melhorando, assim, em alguns trechos, né? O pensamento, vamos dizer, da parte de futebol, William Thomas e todos os que trabalham voltados para o futebol, e com a chegada do Lucas, como foi. Eu gostaria de saber de vocês como que está acontecendo essa mudança, se essa cadeira do futebol na participação da escolha ou na decisão, como é que está funcionando? Eles consultam ou eles já definem e apresentam para você? Como é que funciona isso? Bom, Lucas, eu vou dar uma contextualizada desde o princípio, né? O que acontece? O nosso contrato de aquisição não previu a participação mínima do Coritiba Associação no futebol, né? No dia a dia do futebol. Isso, para mim, já é um erro, assim, muito grotesco, porque o futebol, de novo, ele é diferente de tudo, né? E cada clube tem a sua especificidade, né? Cada clube tem o seu jeito, o que funciona, o que não funciona. Então, desde o primeiro momento, o que esse grupo tentou levar para a SAF é sempre se colocando na condição de parceria, de efetivamente estar ali para ajudar, né? Para colaborar, para contribuir. E sempre se colocou a importância e que faria a diferença nós termos um time guerreiro.
né? Não à toa nós chamamos, né, os nossos torcedores de alma guerreira, né? Existe isso porque a nossa torcida compra essa ideia de time brigador, né? Nós podemos até não jogar bem, né? A gente fala assim, mas a gente tem que ter a garra. Quando se tem a garra, nossa, 70% da torcida já leva esse time junto, já apoia até o final, não abandona nunca mais, né? A torcida que nunca abandona. Então, tudo isso faz parte da cultura coxa branca. E foi o que a gente tentou e levou para a SAF desde o dia 1. Então, vocês não participam ativamente no futebol, vamos dizer assim, vocês não vão até o CT, vocês não entram dentro dos vestiários, não participam dessa forma no futebol hoje. Não, isso não. Mas, quando a gente leva essa questão da cultura coxa branca, o que precisa, o time precisa ser guerreiro, precisa ter garra para jogar, precisa ter muita raça para jogar. Não à toa os melhores jogadores, ou pelo menos o que a torcida tem na sua cabeça de melhores jogadores do Coritiba, eram aqueles que jogavam com muita raça, né? Que se dedicavam em campo a todo momento. Esses são os jogadores que ficam no imaginário do torcedor coxa branca, né? Como, nossa, esse era um coxa branca de coração, né? Um coxa roxo. Então, nós levamos isso para a SAF desde o primeiro momento, e aí nós fomos tentando construir uma relação, e foi um pedido do Coritiba associativo que nós tivéssemos uma cadeira no comitê do futebol, porque a SAF sempre falou, olha, né, nós temos um comitê do futebol, porque a gente questionava as decisões que estavam sendo tomadas, né? Quem trouxe, quem autoriza, como que funciona? É uma pessoa só? É só indicação de técnico? É só indicação do diretor de futebol? E a SAF trazia, não, existe um comitê de futebol, existe um comitê de futebol. Então, quando a gente teve aquela eliminação precoce na Copa do Brasil, e logo em seguida a eliminação também precoce no Paranaense pelo Maringá, nós falamos assim, olha, nós gostaríamos de participar, não apenas para estar lá, mas para contribuir, porque o Coritiba precisa disso, precisa que esteja todo mundo junto, precisa que, né, todo mundo trabalhe de forma unitária, em parceria, né? em forma unitária, exatamente. E aí a gente pede essa cadeira no futebol. O Bruno Danquan autoriza essa cadeira no futebol, mas assim, a gente fica num limbo sem saber como vai ser. E aí, até a gente entender de fato como seria essa cadeira, como seria esse papel dessa pessoa do Coritiba Associação nesse local, nós vamos tentando obter informações e, ao mesmo tempo, tentando casar com a pessoa que teria o perfil mais adequado, né, e que seguiria o que a associação entende que deve ser feito nesse momento no futebol. Essa cadeira, então, ela é efetivada em maio, se eu não me engano, maio ou início de junho. Nós indicamos o Jussi, né, o Jussimar Chaves, para além de uma pessoa que está participando ativamente da gestão, para além de uma pessoa, né, que é muito envolvido com a torcida e com as grandes mobilizações da torcida coxa branca, ele é uma pessoa que sempre esteve presente no clube. Conhece os bastidores. Né? Conhece todos os bastidores. Ele já foi aí conselheiro em 3 gestões diferentes. Esteve muito presente, de forma muito mais ativa, na gestão do presidente Samir. Né? Esteve junto ali, principalmente na época do acesso de 2019. Né, que inclusive foi um acesso também muito na raça, né, foi aquele bem... aquela coisa de ser coxa branca, efetivamente, no último minuto, no último jogo, né? Aquela coisa muito, muito complexa. Mas ele está ativo e ele entende os bastidores do futebol, né? Tanto que naquele momento, naquele ano, ele traz o Rafinha, né? O nosso ídolo coxa branca, né? Nosso amigo pessoal, mas assim, para além de tudo, um ídolo coxa branca que a gente tem muito orgulho. Ele consegue fazer a ponte para trazer o Rafinha, né? Sem qualquer tipo de empresário, sem qualquer tipo de pagamento que a gente sabe que nesse meio tem, né, de praxe, isso. Então, sem nada disso, simplesmente porque se acreditava que aquele jogador seria importante e colaboraria com o time. Tanto que foi, né, foi um dos grandes heróis aí do nosso acesso, efetivamente, em 2019.
E isso é o Jussi, né? E isso é ele. E no caso, a participação dele diretamente seria na parte consultiva junto com a SAF. E a SAF explora, no caso, as opiniões do Jussi, ou chegam com alguma coisa pronta? Como é que funciona isso internamente? Então, de fato, o que nós tivemos até hoje? Nós tivemos nós não, né? Ele teve uma reunião, né, com a SAF e com esse comitê do futebol. Nessa reunião, foi uma reunião no CT, né? Então, foi lá no CT Graciosa, com a presença do Lucas, do Jussi, do William Thomas, do Andrade e o D'Ancona participou também. Nesse momento, eles discutiram sobre o time, né, sobre as contratações que estavam chegando. O Jussi levou vários questionamentos dele, que eram questionamentos do Coritiba Associação. Pontuais, né? Todas as perguntas foram respondidas, né, foram debatidas, apesar de ter sido apenas um encontro até agora, né, e a gente está numa maré mais calma no quesito futebol, né? Foi uma reunião muito boa, muito produtiva, segundo o Jussi, né? Depois ainda o Lucas fez questão de sair com ele no CT, mostrar as melhorias, mostrar o que tinha sido feito, coisa que nem o G5 teve acesso ainda, mas daí essa pessoa que está à frente do futebol, então tem esse acesso pelo menos, né? Nós ficamos muito mais tranquilos com pelo menos uma pessoa ali dentro que pode levar um questionamento direto, né? Seja ao nosso head esportivo, que é o William Thomas, seja, né, a comissão técnica, na pessoa mais do Andrade, até questionamentos diretos pro CEO Lucas, pro próprio Bruno D'Ancona. Que é importantíssimo, né, Mari? A associação precisa participar dessas ações. Ah, mas eu não quero liberar o G5 para entrar. Na vez essa confusão, às vezes infelizmente é a dor de dona. Quem manda, quem não manda. Não é nem isso. É realmente a associação fazer parte do dia a dia esportivo, que é o que realmente é o nosso core, nosso business, que é o futebol. Então, eu acho importantíssima essa evolução. Acho que é uma conquista mesmo da associação ter essa cadeira disponibilizada, né? E aí tentar entender, né? Lógico, não só como vai funcionar esse cargo, se realmente tem alguma coisa que eles possam contribuir, né, com a associação contribuir também com a parte esportiva ou desportiva, no caso, do clube, mas também entender como vai funcionar essa relação, que aproxima não só a associação da SAF, mas também traz para nós uma identificação de quem já conviveu e conhece de dentro, com quem está conhecendo o Curitiba agora e conhece a parte desportiva. Então, essa sintonia, sinergia que vem muito sendo debatida, que a gente fala desde época de campanha, com essa afiliação de uma pessoa da associação junto a essas cadeiras da SAF, faz sentido, pelo menos a gente consegue verificar um questionamento de contratos, de rescisões, de quem está vindo e quem está indo, principalmente de contratos que foram feitos lá atrás e que ainda continuam sendo pagos. Então, eu acho que é uma saída muito boa, Mari. Acho Sim, legal. Foi uma conquista, né? Claro que às vezes a gente fica achando que não está fazendo o suficiente, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha o que a gente tinha quando a gente entrou e onde nós estamos hoje, é muito diferente. Reflete também no conselho de administração, por exemplo, que tivemos a reunião, inclusive, né, desse conselho, e reflete muito nas opiniões também de vocês, quando se formam junto na reunião, por exemplo, com o D'Ancona? Sim, se reflete, né? E até, de fato, aqui vou ser muito sincera novamente. Na primeira reunião que eu participo de forma ordinária do conselho de administração, me pareceu que foi uma reunião muito teatral. Né, que todos ali já sabiam o que estava acontecendo, né, que foi a apresentação de números do ano passado, que foi em março, né, essa reunião. E aí parecia que todo mundo já sabia, era só eu que estava ali sem, né, ter acesso tão objetivo a aqueles números. Nenhuma das pessoas fez questionamento, né, nenhum dos conselheiros fez algum tipo de questionamento. Os questionamentos que eu fiz foram respondidos, mas não tive a oportunidade, não nos permitiram colocar em ata esses questionamentos, né? Eles quiseram fazer uma ata à parte. E aí, nessa segunda reunião, que foi a segunda reunião daí ordinária que eu participo, foi no dia 13 de junho, aí eu já percebo que foi uma reunião de conselho, efetivamente, de administração, né? Que aí nós fazíamos questionamentos,
efetivos, né? Todos discutiam aqueles questionamentos que eram feitos. Essa reunião foi basicamente para apresentar os números do primeiro trimestre e já fizeram uma pincelada com os números até maio, mais ou menos, abril, maio. Falaram bastante da dívida, falaram bastante de contratações. Isso, então se fala disso, se fala um pouco de dispensa, se fala como está, né, o Couto Pereira, a experiência de torcedor, expectativa de sócios, né, a camisa mesmo, como é que tava, né, tá dentro do que se espera, não tá, quantidade de sócios tá dentro do que se espera, não. Essas questões, inclusive, se estava além, né, do que tinha sido previamente colocado em orçamento. Então, foi uma reunião efetivamente de aconselhamento nesse momento. Então, eu saio também mais satisfeita nesse sentido, porque aí parece que efetivamente existe um conselho de administração para justamente aconselhar o que tem acontecido nos bastidores do clube, né? E a questão também dessa engrenagem começar a trabalhar junto, né? Não assim, vocês estão aqui, nós estamos aqui, e o que eu puder falar eu falo, que não for contratual eu não posso falar. Então acho que essa engrenagem trabalhando junto, com esse óleo que vem, né, através da torcida, dos relacionamentos com o futebol e tudo mais, vem fazendo com que essa engrenagem trabalhe de forma conjunta e que facilite o trabalho, não só da SAF, mas o trabalho de vocês também. Porque a cobrança em cima de vocês também é alta em relação aos resultados, em relação a tudo que acontece. E nessas reuniões que você faz, geralmente quem hoje acompanha o Coritiba, acompanha pelas redes sociais, vê muito a SAF em evidência, mas não vê o trabalho, às vezes, que a associação faz, o que a gente está fazendo aqui, justamente informar o torcedor para isso. Nessas reuniões que você faz reuniões gerais também, alguma coisa diretamente com eles, ou faz com o Lucas? Como é que funciona essa questão aí da parte do G5 com a SAF hoje? Com a SAF. A gente pegou aí praticamente 3 CEOs diferentes, né, nesse período de 5, 6 meses que nós estamos à frente do clube. Então, a gente teve modelos de trabalho diferentes com cada um deles. O Lucas, agora, ele instituiu um comitê institucional, que ele denominou assim. É um comitê que nós levamos as questões práticas e objetivas de do dia a dia. De discussão do Coritiba Associação, com o Coritiba SAF. E aí, nesse momento, nós vamos debatendo as questões. Nós tivemos algumas situações, né, que foram mais firmes, situações que foram até, inclusive, de muito mais debate, muito mais discussão entre nós, porque isso existe, né? Isso normal. Existe até entre nós, na gestão. Imagine com alguém que é de fora e que tem, né, o seu lado para cuidar, e aqui nós temos um lado. Mas, no final do dia, o que a gente quer dizer é que nós estamos aqui pelo Coritiba, né? Que nós iremos brigar e ir até o fim pelo bem do Coritiba. Independente se for A, se for B, se for C. O que importa é o bem-estar do Coritiba. E aí a gente está se fazendo entender ainda, muito nesse momento, dentro desse comitê institucional, né, que daí faz parte 3 pessoas do lado da associação e 3 pessoas pro lado da SAF. Mas, na última reunião desse comitê institucional, que inclusive foi logo em seguida da reunião do Conselho de Administração, estavam presentes todo o G5, né, mais o Jussi, o Jansen, como representante da associação perante a SAF, e o Kenny, né, como uma pessoa de muita também participação ativa na gestão. E confiança nossa também. Sim, super confiança nossa, que sempre esteve com a gente em todos os momentos. E por parte da SAF também estava presente várias pessoas. Então estava o Bruno D'Ancona, estava o Lucas, estava a diretora jurídica, estava o André Campestrini e mais outras pessoas. E ali a gente pôde colocar vários pontos, né, de insatisfação. Um deles que foi, acho que talvez a primeira vez que nós falamos diretamente a eles o quanto o contrato de aquisição ele foi prejudicial à associação, né? O quanto ele foi um contrato que não nos deixou com garantias mínimas de segurança. E veja de volta, né? Isso quer dizer que isso prejudica o próprio Coritiba no final do dia. Porque você ter mais pessoas auxiliando, você ter pessoas que entendem de Coritiba para pessoas que chegaram agora e não entendem nada, isso seria um facilitador, né? Não uma coisa prejudicial. E não, eles deixaram completamente o Coritiba Associação de fora, para além até de prejuízos, inclusive financeiros, né? Então,
naquele momento nós tivemos a oportunidade de falar o quanto isso era prejudicial, porque quando a gente faz comparativo com outras SAFs, que tem o mesmo, né? Porque a gente tem que comparar, tem várias SAFs pelo Brasil, mas assim, tem SAFs que a associação que ficou, ela tem clube recreativo. Então, assim, não tem como Curitiba se comparar com essas SAFs, porque o clube associativo já gera uma receita muito maior apenas para a associação, né? Sim. Só foi apenas o futebol que foi para a SAF. No nosso caso, nós não temos clube associativo, nós não temos outra fonte de receita, né? E aí, quando a gente vai se comparar, eu acho que o clube que mais se assemelha efetivamente é o Bahia, né? Que tinha mais ou menos a mesma quantidade de dívida, né? Um pouco mais até o Bahia tinha, então o Bahia 300 milhões de dívida, Curitiba 270. Sim, tá fora do eixo, tem fora do eixo, apenas um título também nacional, né? Mais ou menos a mesma quantidade, um clube também regional, né? Então, assim, muito parelho com o Curitiba é o Bahia, a SAF do Bahia. E quanto que Veja, a SAF do Bahia... Oi? Quanto que são os royalties deles? 2,5 milhões ano, né? E assim, nós temos ainda um agravante que nós podemos perder, né? Percentual da SAF do Curitiba hoje. Hoje nós temos 10% e nós podemos chegar a ter até 5%. Né? A lei da SAF permite que a gente fique no mínimo com 5%. A SAF do Bahia, essa é outra diferença. Eles têm lá um valor já pré-estabelecido de quanto seria a venda de 5% dessa SAF deles. Né? Se eu não me engano, é na faixa aí de milhões também. 50 milhões, eu acho, que a SAF do Bahia pode comprar esses 5%. Não, sem falar que assim, a gente acha que não, mas a parte financeira e estrutural, para nascer um clube recreativo, como funciona o Vasco, como tem outros, a própria Botafogo, que tem outros tipos, né? Tem clube de regata do Flamengo, dá exemplo do Flamengo, que tem times de basquete, natação, clube de regatas mesmo, né? Canoagem e tudo mais. O Curitiba não tem isso. Então, para se estruturar, precisa do quê? De dinheiro, finanças. E sem o apoio que vem do dinheiro por parte da SAF, a gente vai ter que seguir outros caminhos. E aí entra, acho que outro ponto também, Mari, que é muito bom falar, que a associação, inclusive, não pode utilizar as marcas do clube. A marca. E aí, como é que você vai conseguir trabalhar isso, né? Com receita. E assim, Lucas, daí para mim, a parte mais agravante, né? Além de você não ter lá o direito a usar o teu símbolo, né? Da forma que você deseje para fazer algum tipo de material para venda, você ainda continua devendo para a SAF, porque você tem a tal da conta gráfica. Então, assim, veja também que a SAF do Bahia já pagou toda a dívida deles. Né? Aí, em 2, 3 anos de gestão, eles pagaram a dívida inteira de 300 milhões. A nossa SAF está pagando via recuperação judicial. Né? Mas, assim, existem processos que ainda não estão habilitados na recuperação judicial. E eles continuam discutindo esses processos via judicial. Quem paga os advogados dessa discussão judicial ainda é a associação. Paga, né? Porque a gente não tem recurso para pagar. A gente recebe 40 mil reais de royalties por mês, 41 agora, e a gente paga de escritório advocatício, que são 4 diferentes, mais custas processuais, em torno de 60 mil reais mensais. Então, a conta não Como fecha. que fecha essa conta? Não existe. Né? E até quando eu levantei isso na reunião, eles até quiseram questionar. Lógico, eles estão fazendo deles, né? Estão cuidando da parte deles. Não, é um dos melhores. Eu falei, não, desculpe, melhor contrato de SAFs não existe. Pode ser não melhor para eles, né, Mari? Talvez quem vendeu, para quem vendeu, e quem, no caso, quem vendeu foi assim, a gente fala sobre a doação, né? E a torcida. Não tô falando aqui sobre a associação e nem seu G5. Mas para quem vendeu, eu não sei aonde se chegou esse cálculo, como se chegou esse cálculo, de que maneira eles acharam que realmente ia ser benéfico. Mas para a SAF é maravilhoso. Você paga o mínimo, você tem uma despesa de conta gráfica onde vão os honorários comerciais, vão todas as custas processuais por uma conta que fica em aberto. E você tem nenhuma responsabilidade sobre essa associação ou direito de imagem, marca e tudo mais. Então, para quem fez a venda, eu não sei onde estava realmente calculando isso, mas foi muito prejudicial. E a gente começa a verificar isso daqui para frente. Mas a SAF, o Curitiba pode ganhar recursos financeiros através de outras fontes.
A gente vai falar sobre o Instituto Pratique, acredito aqui, né? Vai ter vai ter festas da associação referente ali a 40 anos do Título 85. Então, assim, como gerar essa receita? Vai ser difícil. Então, para nós, olhando de fora, verificando cada dia mais, vai ser cada vez mais complicado a gente conseguir acompanhar a associação sem que tenha as receitas financeiras. Inclusive, Mário, um ponto crucial que vale a pena a gente falar é que um dos pontos que não necessitam hoje de recursos financeiros, mas que pode ser melhor estabelecidos, são as questões da história do Curitiba, né? Então, a história do Curitiba é hoje em relação ao conselho. A gente sabe que o Luiz, o Daniel vem fazendo, né, um trabalho muito bacana. E recentemente eu vou essa parceria com a FPR. A gente vem vendo os trabalhos deles, né? Consequentemente, né, abrindo caixa, fechando caixa e analisando essas partes documentais. E isso não envolve hoje a parte de receita, dinheiro, finanças, mas envolve a parte da história do Curitiba que ficou a responsabilidade da associação. Como é que está acontecendo isso, Mari? Nos relate um pouco para a gente se ambientar e conseguir direcionar isso melhor, até para o telespectador ver aí como que está acontecendo. A gente vê muita coisa sendo divulgada, vê agora até o blog que o próprio Luiz vem alimentando, mas a gente conseguir entender como que funcionou isso e a tua participação na Universidade Federal do Paraná. Eu vou falar rapidamente, porque acho que no último episódio o Daniel falou um pouquinho desse trabalho da Comissão de História. E é um grupo, assim, que apesar de eu não fazer parte diretamente, eu sinto muito orgulho desse grupo que se formou. Porque são efetivamente torcedores apaixonados pelo Curitiba, pela história do Curitiba, que estão se dedicando também desde o dia 1º ao resguardo dessa história, à conservação dessa história e até mesmo a mudança de rota dessa história. Porque, assim, são questões que às vezes... Por exemplo, o caso lá da deputada de falar que o Curitiba é um clube historicamente racista. A vereadora. Isso. Então, assim, isso não é verdade. O nosso clube sempre foi, desde a sua fundação, um clube plural, né? A gente vê participação, inclusive, né, nessa parceria com a Universidade Federal que nós fomos firmar de forma pública, né, com a universidade na última terça-feira. O professor Luiz Fernando, ele levou a amostragem, né, desses documentos históricos, do que se encontrou lá, que estava sob a guarda ali da SAF, mas que não estavam bem guardados, e eles fizeram esse trabalho de triagem e de separação e levaram para a Federal, né, que aí vai começar o processo de parceria, que a Federal vai fazer todo o tratamento desse material e posteriormente a divulgação disso de forma pública, né, para a sociedade curitibana, para quem tem interesse em estudar de história, e até não apenas da história do Curitiba, porque a história do Curitiba ela acaba se fundindo com a própria história da cidade de Curitiba. E a história do futebol na cidade de Curitiba, do futebol, da cidade, porque ali existem questões de planejamento urbano, de estádio, dos bailes, né, do Coxa, o quanto isso era importante à época, como isso movimentava, né, a sociedade. E aí o professor Luiz Fernando leva lá, então, a amostragem de pessoas que eram sócias, mulheres já desde a década de 1920. Né? Então, assim, a gente percebe que o Curitiba sempre foi, de fato, um clube plural, que sempre teve a presença de vários e diversos torcedores. A construção da narrativa, inclusive nesse episódio que a gente foi, né, no mesmo dia quando saiu, a gente acabou indo. Eu acabei indo com o Adra e a gente conversou no dia, até conversamos com vocês, também informamos a vocês, para que a gente expusesse através de outros vereadores, né? Vou dar exemplo aqui, não vou citar o nome dos vereadores, mas para dar exemplo que existem, além de vereadores coxas brancas, que também eleitores coxas brancas que votaram neles, né? Para falar sobre essa questão, que não é, inclusive, uma situação, vou determinar que certa torcida é X ou certa torcida é Y, né? E agir dessa maneira preconceituosa, que é uma narrativa construída, que é uma mentira. A história do coxa branca é uma narrativa que as pessoas não entendem. Até hoje a gente tem que ficar explicando todo sempre. Então, acho que essa parceria com a FPR não traz só conteúdo de mudanças de narrativas ou mudanças realmente, falar, olha, vamos olhar a história para ver quem realmente sempre foi o Clube do Povo, para quem realmente construiu desde o início, desde 1909, uma história e uma sinergia onde o clube cresceu com
a cidade. E essa cidade, em 1985, quando colocamos lá em 85 o clube no cenário futebolístico, né, nacional, colocamos o estado do Paraná também, né? Eu acho que essa teve 2 revistas placares, né? Uma para o estado do Paraná e outra para o nacional, falando que o Bangu perdeu. Então, a gente consegue colocar o estado do Paraná como realmente, a gente não só, como a música diz, fui campeão primeiro, mas colocamos Curitiba nisso. Então, para quem estuda, para quem realmente tem essa matéria ao vivo, esse conhecimento, ou a história do Curitiba relatada ou retratada através de seus documentos, para quem é um historiador ou para quem é um estudante, é fundamental. Né? Muito. E é muito legal porque esse grupo aí, ele tá fazendo de tudo, né? De tudo efetivamente, desde lá tá mexendo em caixa com um monte de pó, né, tendo que usar máscara em um ambiente completamente, praticamente insalubre, né, trabalhando em cima disso, e agora eles vão começar com cada parte do que encontraram lá dentro, as datações, e fazer esse catálogo desses documentos ali dentro. Inclusive agora o grupo se autodenominou os Coritibanos, né, eu achei muito legal, né? Muito legal, achei uma criatividade assim, muito bacana. O blog já tá também, né? O nosso site que tem blog, que tem um blog também, né, de conteúdo editorial, mas também existe ali notícias e informações, nosso site já está agora no ar. Que bacana. Mas é muito bacana o trabalho que eles têm feito. Nós esperamos que isso efetivamente só cresça, né? E que vai ser um ganho até para a sociedade como um todo. Que bacana. Um desses pontos que a gente gostaria de explorar também, através desses eventos que movimentaram, né, a sociedade curitibana, a gente sempre teve as nossas festividades, né? Teve aí alguns eventos, teve festa. E eu queria que você falasse, Mari, inclusive, de um desses eventos que vai movimentar aí, que é o nosso evento de 40 anos do título de 1975. Estou com a camisa, inclusive, aí, em alusão a isso. E gostaria que você falasse sobre esse evento que a gente está construindo agora, falando, né? Muito vai se desenvolver ainda nessa semana e vai ser divulgado, mas que você falasse e já desse um panorama, uma pincelada sobre isso para a gente conseguir acompanhar e já explicar para o telespectador aí o que a gente vai fazer aí ao longo do mês de julho. Eu acredito que seja uma tradição Coxa Branca também, sempre comemorar, sempre estar, né, se juntando, né? Isso, agregando os torcedores Coxa Branca. Veja que o baile do centenário, todo mundo que foi lembra até hoje, né, do que foi aquele baile, do que foi aquela explosão, né, da torcida Coxa Branca. Mesmo num momento não tão bom, mas assim, 100 anos de clube, vamos celebrar, né? E agora os 40 anos do título de 85 é outro momento marcante na nossa história, por tudo que representa, seja para o futebol paranaense, seja para o próprio Curitiba, seja para o momento da cidade que se colocou, né, em expressão nacional ali naquele momento, né, que foi uma luta de todos contra o Coritiba naquele momento, porque todo mundo estava mais pendente pro lado do Bangu. Sim. Então, esse tipo de situação, eu sempre acredito que ela deve ser celebrada, deve ser lembrada, né? E nesse momento, nós, em conversa com a SAF, nós decidimos que o Coritiba, a associação, ficaria responsável pelo jantar de comemoração aos 40 anos do título. A gente lembra aí que os nossos atletas, eles já estão com a idade um pouco mais avançada, né? Então, nesse momento não dá para ser simplesmente uma festa de uma forma mais informal. Então, se decidiu por fazer um jantar, né? Nós já temos a data, então, torcida Coxa Branca, já anote na agenda, no dia 26 de julho será o nosso jantar, no restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade. Eu vou confirmar o horário certinho. Na próxima semana nós já vamos iniciar a venda dos convites. Serão convites limitados, né? Porque nós teremos a presença desses jogadores, pelo menos da maior parte desses jogadores do 85, que foram responsáveis, que foram os nossos guerreiros, né? As pessoas também que participaram diretamente e auxiliaram o título, staff, né? O staff. Então, nesse momento será a associação e a gente espera fazer jus, né, ao que é a torcida Coxa Branca, ao que foi esse título de 85 para nós e que nós lembramos até hoje com muito carinho. Que bacana. Lembrando então, dia 26, dia 26 de julho, vai ser num sábado, já deixa anotado, mais informações vão vir através do Instagram aí do Conselho Administrativo, segue lá o Instagram do Conselho, CFC Conselho, também as torcidas, as páginas, os influencers também estarão sabendo, o Coletivo Curitibano vai apoiar essa causa e também vai divulgar através de suas redes sociais e de suas páginas, para que vocês saibam aí como vai funcionar esse evento, que eu
particularmente, já vi muita gente perguntando e o pessoal vai querer participar. Então, são poucas ali, a gente vai colocar alguns ingressos, né? São poucos, a gente vai colocar por... Talvez um modo de falar, né? Vai gerar escassez, lembre disso. Então, participe, que vai ser bem bacana. Aproveitando... E já indo pro final aqui, Mari, tem alguns pontos que eu queria muito falar contigo, já que a gente entrou pra questão do evento, entrou pra questão do conselho, e já entrar na questão das reprovações de conta que a gente teve, e por parte ali da última associação, acho que esse é um tema importantíssimo, e já linkar essa situação, pensando já como funcionou, como funcionam as contas, como eram as contas antes, como funcionam as contas hoje, e a gente já conseguir, pelo menos, dar esse parecer acerca do Conselho Deliberativo, né, que no caso está hoje sob a gestão de vocês também. Bom, a questão do Conselho Deliberativo, ele é a parte, né, da associação, mas é o mesmo grupo, né, que está lá. Nós nos conversamos, nós temos aí uma relação, né, de estarmos do mesmo lado. O que acontece? No início do ano, inclusive, fui eu pessoalmente que fiz um relatório do que a gente tinha encontrado, de como a gente tinha encontrado a associação. E naquele momento, muita coisa foi uma surpresa para nós, né? Que a associação estava daquele jeito, que estava naqueles termos. Infelizmente, não existia praticamente estrutura, não existia o que era o Coritiba mais, né? Então, isso foi muito triste para nós quando nós assumimos. E eu faço esse relatório e encaminho para a mesa do deliberativo. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi com relação às contas. Apesar de ter sido todo o trabalho do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, nós, até no dia da votação dessas aprovação ou não das contas da antiga gestão, nós estávamos presentes porque nos fizeram alguns questionamentos diretos sobre isso. E o objetivo, a questão da divergência foi principalmente por conta da conta gráfica, que a antiga associação, né, e o próprio Conselho Fiscal da antiga associação nem se preocupou não deu bola, né? com esse tema. Isso não estava previsto nem em orçamento, né? E assim, era de conhecimento de todos a questão da conta gráfica. Só que ninguém estava dando a devida importância para esse tema, né? Nós, desde o dia 1, nós olhamos para isso. E nós estamos brigando por isso, porque a gente já falou ali um pouquinho, né? Como que despesas judiciais vão para essa conta gráfica? Eles chegaram a falar alguma coisa para vocês na época dessa conta gráfica? Chegaram a numerar ou falar? A antiga associação? Sim, eles falaram. Eles, né, chamaram, naquele momento, eram chapas ainda, eram duas chapas que estavam concorrendo ao pleito. O antigo Conselho Fiscal faz uma apresentação da associação atual, do contrato, e eles falam, não tem dinheiro, põe para a conta gráfica pagar. Nossa. Como se fosse uma coisa assim, né? Conta gráfica, o que é isso? É uma conta gráfica lá. Ninguém nem entendia e ninguém nem se preocupou com isso. Então, a reprovação que veio depois, né, chancelada pelo plenário do deliberativo, foi justamente por conta desse descaso, por conta dessa negligência que houve da antiga associação. Então, as contas, né, do presidente Jamil, que estava ali acumulando os cargos, foram reprovadas, né? E o segundo ponto foi com relação a esse relatório que eu fiz quando nós assumimos a gestão, né, quando nós nos inteiramos do que existia até aquele momento, e eu encaminho esse relatório para a mesa do Conselho Deliberativo, mas principalmente agora foi aberto daí, né, no Deliberativo, um processo disciplinar contra o Jamil, e ele foi debatido, o parecer do Conselho o parecer do disciplinar, do disciplinar foi lido e divulgado na última reunião do deliberativo, por conta do contrato assinado pelo Jamil, e apenas e unicamente por ele, com a advogada da associação naquele momento, que também era advogada, né, aqui fazendo parênteses, era advogada de tudo, era advogada da SAF, era advogada do Instituto Pratique, era advogada, ela participava dos conselhos de administração da SAF, e o Jamil assina esse contrato,
né, no dia 30 de dezembro, se não me engano, até me fugiu agora na memória, mas ele assina no dia 30, ou seja, as eleições já tinham acontecido, já sabiam quem era a chapa vencedora, já sabia que nós iríamos assumir ali no dia 6 de janeiro. O Jamil assina sozinho esse contrato, é um contrato pelo prazo de 12 meses, sem possibilidade de rescisão, a não ser que você pagasse o contrato integralmente, ou seja, 120 mil a gente teria que pagar ali para rescindir esse contrato. E o parecer da comissão disciplinar foi justamente sobre esse caso, né? E aí o plenário deliberativo também se entende que ele deve ser suspenso. Eu não me recordo agora, eu não estava presente nessa reunião, mas qual o período que ele vai ficar suspenso, porque de fato foi um absurdo que foi feito, né? Ali, quando a gente fala, nós entramos e nos colocamos à disposição do Coritiba, participamos da eleição pelo bem do Coritiba e nós estamos ali para fazer o certo, doa quem doer, é isso, né? Para além da relação que algumas das pessoas da nossa gestão têm com o Jamil, de muito tempo dentro do conselho, o que ele fez estava errado. Né? Em muitos momentos ele foi completamente negligente. E o deliberativo, o plenário deliberativo só, né, chancela isso do que de fato foi encontrado quando a gente recebe e assume a associação. E você comentou ali sobre o Instituto Pratique. Como é que está a situação do Instituto Pratique hoje? Com quem dirige? Como é que funciona? A SAF participa? Hoje ele é da associação? É uma das coisas que ficou com a associação? Ou ficou com a SAF? Explica o que é o Instituto Pratique rapidamente e já entra nessa seara para o torcedor conseguir entender como funciona hoje o Instituto. Eu vou falar rapidinho, que tá acabando acho que o nosso tempo, mas assim, o Instituto Pratique, ele não foi contemplado na venda. Ele é um instituto que já existe no Coritiba, acho que há pelo menos 10 anos, né, que o Coritiba sempre lidou com ele. É uma forma de você conseguir arrecadar custos e fundos de dinheiro público. Né? Você participa ali pela Lei Rouanet, você consegue captar recursos públicos para projetos, então, de cunhos culturais, sociais, né? E o que acontece? O Instituto Pratique não foi contemplado lá no contrato de aquisição do Coritiba Futebol Clube, né? Do Coritiba SAF, no caso. Então, ele ficou num limbo. A SAF assume para si, ela espelha o contrato de aquisição que foi feito com o Coritiba SAF, ela espelha para o Instituto Pratique, então ela deixa uma cadeira para a associação, a maioria para a SAF, né? Que eles podem indicar daí pessoas, eles podem, né, e gerenciam esse instituto, mas o fato é que ele não foi contemplado na venda. Aí o que acontece? A gente está tentando até hoje entender o Instituto Pratique, e o que eu posso falar nesse momento, Lucas, é que a SAF achou por bem contratar uma auditoria, para fazer uma auditoria no Instituto Pratique dos últimos anos. Até para nós termos segurança, até para eles terem segurança do que é o Instituto Pratique, o que foi feito, o que existe ali dentro. Quando essa auditoria estiver concluída, porque ela ainda não está, né, os advogados até que vão fazer essa auditoria, eles estavam presentes nessa outra reunião que nós tivemos, nessa última, que foi uma reunião com todos, e estava bem cheio. Então, esse escritório ele vai fazer a auditoria do Instituto Pratique. É nesse momento que nós estamos. Nós não decidimos ainda o que faremos efetivamente, nós estamos no aguardo desse parecer. Show de bola. Acho que a gente tem ainda uns 3 minutinhos, Mari. Eu queria só que você sintetizasse e falasse rapidamente sobre a cartilha do contrato, que eu acho que é o último tema que nós não falamos. Como que está o andamento, se vai ser disponibilizado mesmo ou não. Então, esse é um tema que a gente também pede, né, para a SAF desde o primeiro momento. A gente fala da importância disso. Na primeira oportunidade, o Bruno D'Ancona já sinaliza positivamente com relação a essa cartilha desse contrato. Mas daí, com as mudanças de CEO, a cada hora entrando quando o Lucas chega, o Lucas fala, não, beleza, vamos fazer, né? Eu expliquei para ele, falei, olha, o Bruno D'Ancona já autorizou, ele falou que pode. Ele falou, não, mas eu preciso fazer com o escritório. A princípio, o escritório que estava fazendo essa cartilha do contrato, se não me engano, era de Lácio, que é o escritório, né, a advogada que estava na associação, que estava em todos os lugares. E aí eu falo para eles, olha, gente, mas o resumo dessa cartilha, né, a cartilha em si, nós já fizemos um resumo. O nosso jurídico aqui do Coritiba já fez esse resumo, já mandou para a SAF há muito tempo. Né? Simplesmente vocês olharem para ver se aquilo está de acordo e botar, né, num prospecto ali, num layout design ali bonito, entendeu? Mas assim, isso já está sendo feito. Uma minuta.
Exatamente. Mas daí, quando o Lucas entra, tava a Renata, né, a de Lácio, eu acho, o escritório de Lácio, e aí, não sei por qual motivo, ele troca. Então, o mesmo escritório que está fazendo a auditoria do Instituto Pratique é o escritório também que vai ficar responsável, que é o escritório do René Dotti, professor René Dotti, que está responsável por fazer a cartilha desse contrato para divulgação. Então, o contrato vai ser divulgado, né? Em tese, não o contrato integral, o contrato de fato, né? Mas o contrato, um resumo desse contrato para que o torcedor do Curitiba saiba o que ele realmente tem e o que pode ter ali através do contrato da SAF. Acho que esse é um ponto muito positivo que foi, inclusive, falado muitas vezes na divulgação das chapas, né? Na época das eleições, é um ponto de vitória para a associação. É importante, assim, né, Lucas? De fato, esse contrato ele foi feito, ele foi assinado pelas pessoas que estavam ali representando, né, o torcedor coxa branca naquele momento, então eles tinham poderes para isso, mas foi um contrato, de novo, né, eu gostaria de deixar claro que foi um contrato que não protegeu o Coritiba, a associação, eu não gosto de ficar falando associação apenas porque você tenta, você diminui o que é o Coritiba, porque verdade, o Coritiba sempre foi associação. O CNPJ continua o mesmo, Mari. Isso, é o 1909. Nosso, exatamente. Então, nós somos o Coritiba, né? Nós estamos à frente da gestão do Coritiba o Coritiba desde 1909. Isso mesmo. Né? Eles que são, nesse momento, Coritiba SAF. Mas é muito, quando a gente entende efetivamente, quando a gente vê os termos daquele contrato, é um absurdo assim, o que a gente percebe, o que a gente entende. Seja com relação à conta gráfica, seja com relação à venda de jogadores que eram exclusivos da associação, né, que não teve dedo da SAF, que o dinheiro vai todo para a SAF e eles simplesmente abatem do valor que eles têm que pôr no futebol. Então, esse tipo de situação assim me deixa muito revoltada, inclusive, né? Mas isso foi assinado, né? Nós temos que cumprir, mas é bom que a torcida esteja ciente de todos os termos que existem naquele contrato, até onde a gente pode ir, né? Desmistifica também algumas situações, por exemplo, não, o Coritiba vendeu por 50 anos. Não, o Coritiba foi vendido, né? Ele foi vendido para sempre. Uhum. Nós temos dono e teremos dono enquanto a SAF quiser, enquanto a SAF, né, for passando para outra, porque ela tem também a liberalidade de vender a sua parte para outra companhia. E o nosso dever é fiscalizar, porque caso eles fizerem alguma coisa, ali o VAR vai estar ali para justamente a gente fazer essa correção. Isso. Eu queria agradecer aí a vocês que estão assistindo agora ao nosso podcast. Já são alguns podcasts que a associação vem fazendo. E é de sua importância que vocês se habituem, né? Siga lá os canais nas redes sociais, mais uma vez eu vou falar aqui sobre o Instagram e também sobre o YouTube do Conselho, para você se antenar e sabendo todas as informações. Lucas, eu não sei como é que foi feito, as eleições foram lá atrás, eu queria saber como é que está agora, o que foi realmente feito, mas aqui dá para ver que a transparência está acontecendo e a gente está acompanhando diariamente as evoluções no Curitiba, não só na parte associativa, nossa parte estrutural ali envolvendo os torcedores, fazendo novos eventos, explicando para vocês como acontece dentro, né, dos bastidores ali, através do G5, dos bastidores que acontecem do Curitiba Associação, que é o verdadeiro Curitiba, o mesmo CNPJ, desde 1909 aí atuando no desporto brasileiro, mas agora com esse intuito de transparecer para você como funciona as relações de SAF e associação. Deixando claro aqui, né, mais uma vez, temos o evento de 40 anos que vai ser agora em julho, no final de julho agora de 2025, dos 40 anos do título de 1965, e convidamos vocês a estarem presentes aí. Mari, obrigado mais uma vez, eu acho que é sensacional a tua presença, um abraço a todos os vice-presidentes aí, e também todo o staff que ajuda ali hoje, né, o G5, eu acho que é fundamental. Obrigada, eu que agradeço, Lucas, e até mais, torcedores. É isso, um abraço, até mais, fique com Deus.